Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. No vídeo de hoje eu trago algo diferente, mas extremamente necessário, que é um guia geral sobre ReZero. Foi algo bastante pedido por vocês e aqui eu falo sobre a web novel, a light novel, o mangá e o anime. Muitas pessoas já me perguntaram nos comentários dos meus vídeos até onde o anime adaptou a novel, qual que valia a pena ler, se era a web novel, a light novel, se valia a pena ler desde o começo. Então resolvi fazer esse vídeo para responder todas essas perguntas. Será um vídeo simples, sem edição nenhuma, apenas para vocês se situarem sobre a novel, o mangá e o anime. Pois bem, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu foi publicado em 20 de abril de 2012 no site Narou em formato de web novel. Em abril de 2013, quando a web novel estava no final do arco 3 e iniciando o arco 4, Masahito Ikemoto, o editor de série da MF Bunko J, ele descobriu ReZero e se interessou pela obra. Dessa forma, ele entrou em contato com o Tapei Nagatsuki para que a web novel de ReZero também fosse publicada em formato de light novel. E em janeiro de 2014, o volume 1 da light novel foi lançado no Japão. E além disso, em junho do mesmo ano, ReZero também passou a ser publicado em formato de mangá. Posteriormente, em abril de 2016, foi adaptado em anime. ReZero também tem vários outros conteúdos como jogos, mas nesse vídeo eu vou me ater apenas à web novel, a light novel, o mangá e o anime. Começando pela web novel, ela é composta por arcos, e cada um dos arcos são divididos em capítulos. Atualmente, a web novel está no arco 7. Por enquanto, o menor arco é o arco 1, com 22 capítulos, mais o prólogo e o interlúdio, e o maior arco é o arco 4, com 130 capítulos, mais os interlúdios. A web novel é publicada gratuitamente no Narou, e há diversas traduções realizadas por fãs. A light novel, por sua vez, também é composta pelos mesmos arcos, mas é dividida em volumes. Atualmente no Japão foram lançados 28 volumes e aqui no Brasil nós temos 19 volumes traduzidos pela editora New Pop. Inclusive, nós somos o terceiro país mais avançado na light novel, só perdendo para o Japão e para a Polônia. A tradução portuguesa está até mesmo na frente da tradução inglesa. O mangá é mais complicado de dizer porque ele é meio que um bônus. Apesar de ter sido lançado antes do anime, ele está mais atrasado. O mangá é dividido em capítulos e cada capítulo são divididos em volumes. No Japão, o mangá está no arco 4, lá pro episódio 11 da segunda temporada do anime, e aqui no Brasil, a tradução em português vai até o arco 3. A editora que publica o mangá aqui é a Panini. Adiante então, passo a comentar sobre o anime. Ele é dividido em duas temporadas com 25 episódios cada. Tem dois OVAs, que é o Memory Snow, que se passa entre o episódio 11 e o episódio 12 da primeira temporada, e o Frozen Bonds, que é uma história da Emilia que se passa 7 anos antes da primeira temporada. A minha recomendação é assistir o Memory Snow após assistir o episódio 11 da primeira temporada, enquanto o Frozen Bonds eu recomendo assistir após a primeira temporada e antes da segunda temporada. ReZero também tem animações curtas, que é o Repetit e os Break Times. O Repetit são histórias divertidas, mas não canônicas. Já os episódios Break Time, além de canônicos, muitos deles são importantes para o entendimento da obra. Além de tudo isso que eu falei, ReZero tem vários jogos. Alguns deles têm informações importantes, como o mapa das 4 nações, personagens e pistas para o desfecho da obra. Particularmente, eu não sou muito fã dos jogos, tanto que eu só joguei o início do Prophecy of the Throne. Mas para obter as informações dos jogos, não precisa necessariamente jogar, pois muitas pessoas postam as informações dos jogos em fóruns e em servidores de ReZero. Eu também não poderia esquecer dos Q&As, mas isto já não é um conteúdo oficial de ReZero, mas sim uma reunião de informações realizada pelos fãs. De vez em quando, o autor faz alguns comentários sobre a obra ou sobre alguns personagens, dando informações importantes. Certamente, a comunidade de ReZero pega esses comentários e salva. Apesar de ser importante ler os Q&As, eu recomendo vocês fazerem isto apenas depois que vocês lerem a novel. Primeiramente porque vocês podem pegar spoilers indesejados.
E também porque algumas respostas do Tappei acabam sendo mal interpretadas sem a leitura da novel. E acreditem, má interpretação de ReZero acaba sendo recorrente na comunidade. E para aqueles que estiverem se perguntando se eu irei falar sobre as rotas alternativas e sobre as side stories, fiquem tranquilos que eu irei falar. Só que este é um tema mais complicado do que parece, então eu vou deixar lá para o final do vídeo, beleza? A partir de agora eu irei comentar sobre os arcos de ReZero. Como eu havia dito antes, a web novel é dividida em arcos, e atualmente estamos no arco 7. A light novel também está no arco 7. A diferença entre as duas é que enquanto cada arco da web novel é dividida em capítulos, toda a light novel é dividida em volumes. O arco 1 é escrito no volume 1. O arco 2 é escrito nos volumes 2 e 3. O arco 3 é escrito nos volumes 4 ao 9. O arco 4 é escrito nos volumes 10 ao 15. O arco 5 é escrito nos volumes 16 ao 20. O arco 6 é escrito nos volumes 21 ao 25. E o arco 7 é escrito no volume 26 em diante. E como eu havia mencionado antes, o mangá está na metade do arco 4. A primeira temporada do anime adaptou o arco 1 e 2 e quase todo o arco 3. Os episódios 1 ao 3 adaptaram o arco 1. Os episódios 4 ao 11 adaptaram o arco 2, e o arco 3 foi adaptado do episódio 12 da primeira temporada até o episódio 1 da segunda temporada. Exatamente, o arco 3 não termina com o Subaru e a Emilia abraçados na árvore de Flugel, mas com o Subaru chorando ao ver a Ren desacordada enquanto era abraçado pela Emilia. O arco 4 é adaptado do episódio 2 até o final da segunda temporada. Os dois OVAs são adaptações de side stories. O Memory Snow se passa entre o arco 2 e o arco 3, enquanto o Frozen Bonds se passa 7 anos antes do início da história principal. Repetindo o que eu já havia dito antes, a minha recomendação é que você assista o Memory Snow após o episódio 11 da primeira temporada, enquanto o Frozen Bonds recomendo assistir após a primeira temporada e antes da segunda temporada. O Break Time é adaptado de side story ou são próprios. Cada episódio do anime tem um episódio de Break Time. O recomendável é que você assista o Break Time do referido episódio, mas você também pode assistir todo o anime e assistir todo o Break Time depois. Fica a sua escolha. Basicamente, este é o arcabouço da história principal de ReZero. ReZero também tem as rotas alternativas e histórias paralelas, as famosas side stories. Quando um autor escreve uma obra, ele cria um mundo, personagens e narrativa. E muitas vezes, alguns elementos são sacrificados na história principal. E muitas vezes, os autores escrevem histórias paralelas para, por exemplo, desenvolver um outro personagem ou escrever um outro evento importante que ocorreu no passado. E em ReZero também existem side stories, só que digamos que em proporções diferentes do habitual. Normalmente, os autores focam na história principal e aquilo que eles não conseguem desenvolver, eles inserem nas side stories. Então, por exemplo, se uma side story tem 20 volumes de história principal, ela teria em média de 2 a 5 volumes de side stories. Só que em ReZero ocorre o inverso. Atualmente a gente tem 28 volumes de história principal e mais de 170 side stories. E se o Tappei manter o mesmo ritmo, é capaz de no arco final de ReZero a gente ter de 250 a 300 side stories. Sei que muitos de vocês estão espantados agora, só que eu tenho 2 esclarecimentos a fazer sobre as side stories. O primeiro esclarecimento é que as side stories não têm o mesmo tamanho, e muitas delas são bem curtas, tendo até 10 páginas. Isso explicaria a quantidade de side stories, só que mesmo se todas as 170 side stories possuíssem de 10 a 15 páginas, ainda assim seria um número surreal. Só que muitas side stories possuem 30, 60, 80 páginas e acreditem, algumas delas são iguais ou até mesmo maiores que os volumes da light novel. O melhor exemplo são os volumes X. Eles têm o tamanho de um volume da light novel e eles são spin-offs que contam eventos antes do Subaru chegar naquele mundo. Até o momento, foram lançados 5 volumes X. E já foi anunciado que o volume X1 será traduzido para português.
E em relação às side stories traduzidas em português, nós também temos o Artbox, o qual trouxe 38 side stories. Infelizmente, a Artbox está cada vez mais difícil de ser adquirida, então estou deixando na descrição link de 2 vídeos meus, o qual eu fiz de side stories da Artbox, além de um outro vídeo que eu fiz de uma outra side story importante sobre a Ômega. O segundo esclarecimento sobre as side stories é o motivo de ReZero ter tantas. O Tapei Nagatsuki construiu um universo interessante, um mundo bastante rico, sistema de poderes único, uma cadeia de eventos interessantes e, como se isto já não bastasse, ele criou bastante personagens complexos. Entretanto, tudo isto na história principal é sacrificado. Isto ocorre porque a narrativa que ele escolheu na história principal não foi para desenvolver o plot, mas sim um personagem. E este personagem é o Subaru. Certamente a história principal não é 100% focada no Subaru e os elementos não foram criados exclusivamente para o desenvolvimento dele. Mas acaba sendo inegável como a história principal foca no Subaru, na visão dele e também como ele encara aquele mundo. Dessa forma, como o Tapei priorizou bastante o Subaru na história principal, ele acabou deixando de lado o desenvolvimento de outros personagens, explicações essenciais da lore e eventos importantes para a história. Assim, tudo que ele sacrificou na história principal, ele escreveu e continua escrevendo em side stories. Por esta razão que ReZero tem tantas histórias paralelas. E sobre as rotas alternativas, elas também são side stories, com a diferença que elas não são canônicas. São histórias que contam o que aconteceria se o Subaru tivesse tomado ações diferentes num determinado momento. As rotas têm como tema os pecados capitais e o único pecado que não ganhou uma rota até agora é o da melancolia. E para aqueles que estão se perguntando, a rota da inveja é a rota principal. Eu comentei sobre as histórias paralelas de ReZero para vocês saberem que elas existem, mas não seria muito útil fazer um guia completo sobre elas. Até porque não é todo mundo que irá ler as side stories, muito menos todas as side stories disponíveis. Então, caso você tenha interesse em ler as side stories, entre na comunidade de ReZero, pois lá você irá encontrar pessoas que irão te orientar a respeito das side stories e quais side stories você deverá ler conforme o seu interesse. Por fim, eu chego na última etapa do vídeo, que é eu respondendo as principais perguntas sobre o tema. Terminei de assistir o anime, até onde a novel foi adaptada. O anime adaptou até o arco 4. Se vocês quiserem continuar a leitura após o anime, na web novel é no arco 5, capítulo 1, e na light novel é no volume 16 em diante. Se vocês forem continuar na web novel, eu recomendo que vocês pelo menos leiam o interlúdio do arco 4. Se vocês forem continuar na light novel, o interlúdio já não é tão necessário, mas eu recomendo que vocês busquem saber o que o anime cortou da novel. Com isso, eu deixarei na descrição 2 playlists que são os vídeos de diferença entre a light novel e o anime, em que eu conto detalhadamente o que o anime cortou da novel, e uma outra playlist que foram análise dos episódios da segunda temporada, em que eu contei que cada episódio cortou da novel. Só que apesar de tudo isso, muita gente já me perguntou se vale a pena ler a novel da onde o anime parou ou desde o começo. E a minha recomendação é que você leia desde o começo. Aqueles que acompanham meus vídeos de diferença entre a light novel e o anime já sabem que o anime desde o começo cortou muita coisa da novel. Isto por si só já valeria a pena a leitura da novel desde o início. Mas eu ainda digo que aqueles que começarem a ler a novel da onde o anime parou terão a leitura prejudicada, pois além de perderem muitas informações, quando lerem as cenas futuras não entenderão o verdadeiro peso delas, além de que em alguns momentos vocês ficarão muito confusos. Alguns dos meus vídeos poderão ajudá-los a sanar algumas dúvidas, mas nada comparado com a leitura. Então, recomendo que leiam a novel desde o início. Outra pergunta que muitas pessoas me fizeram é qual versão que vale a pena ler, a web novel ou a light novel? Depende. Eu particularmente recomendo a leitura das duas, mas não é todo mundo que tem tempo, disposição e dinheiro.
Eu aproveito e já emendo uma outra pergunta que vocês me fazem, que é qual a diferença entre a Web Novel e a Light Novel. A Web Novel é a primeira versão de ReZero. Muitas pessoas a chamam de rascunho. Não está errado, mas também não tão certo assim. Eu considero que são duas versões diferentes da mesma história. É a mesma história. A diferença é que uma versão tem mais ou menos conteúdo que a outra ou altera alguns eventos. Geralmente, a Web Novel tem mais conteúdo, enquanto a Light Novel é mais objetiva e melhor escrita. Este conteúdo adicional da Web Novel pode ser atrativo, e realmente algumas cenas são bem importantes, porém, nem todas as cenas extras acabam sendo relevantes para a leitura. Algumas cenas são desnecessárias e não à toa foram retiradas na versão da Light Novel. Vale lembrar que com o tempo, o Tappei melhorou a escrita dele. Logo, como a Light Novel foi escrita posteriormente, ela vai ser melhor escrita do que a Web Novel. Alguns eventos são diferentes nas duas versões, mas eles não são tão impactantes ao ponto de causarem divergências iguais às rotas. O melhor exemplo ocorreu no episódio 23 da segunda temporada. A Emília, após terminar o terceiro teste do santuário, ela se encontra com a Minerva. Ocorreu da mesma forma na Light Novel, só que na versão da Web Novel, a Emília se encontra com a Sekhmet. Só que a essência não é perdida, pois na versão da Web Novel, a Sekhmet cita o nome da Minerva e a Emília sente alguma coisa por aquele nome. Logo, o plot da Emília e da Minerva é o mesmo nas duas versões. É a mesma história, o que muda é a maneira como ela é contada. Tem algumas diferenças que são mais impactantes, mas aí já é um tema para outro vídeo. E só para não esquecer, a versão que o anime adapta é a versão da Light Novel. Mas então, o que vale a pena? A Web Novel ou a Light Novel? A minha recomendação é que vocês leiam toda a Light Novel e leiam alguns capítulos específicos da Web Novel. A Light Novel é a versão que o anime adapta e é melhor escrita. Então a minha recomendação é que vocês leiam todos os volumes dela. Após você terminar de ler a Light Novel, eu recomendo você ler alguns capítulos da Web Novel. O arco 1 e 2 é dispensável. O Tappei estava começando a escrever e ele não tinha uma escrita muito boa. Por enquanto, o arco 3 não foi traduzido. Por agora, não vale a pena a leitura também. Mas o arco 4 eu recomendo que vocês leiam inteiro. Ao contrário dos arcos anteriores, o arco 4 possui cenas exclusivas importantes para a lore. Algumas cenas deram até mesmo mais informações do que o autor gostaria, entregando pistas importantes para a resolução dos mistérios da obra. Mas a minha recomendação de leitura do arco 4 inteiro não é apenas pelas informações importantes, mas também por diversão. Tem muitas cenas legais que foram cortadas na versão da Light Novel. No arco 5, a minha recomendação é a leitura do capítulo 48 até o 60 e a leitura do capítulo 73. Como a tradução da Light Novel no Brasil ainda está no volume 18, eu ainda não li o arco 6 pela versão da Light Novel. Então a minha recomendação por enquanto é a leitura completa do arco 6 na versão da Web Novel. Só que eu já sei algumas diferenças entre as duas versões, e mesmo quando a tradução do arco 6 estiver completa na Light Novel, a leitura de alguns capítulos na Web Novel ainda será essencial. O arco 7 ainda está em lançamento, então não há nem sequer opção de ler a Light Novel por enquanto. Concluindo, a minha recomendação é a leitura completa da Light Novel e dos capítulos da Web Novel que eu já citei. Para isto, dependerá do seu tempo e disposição. Agora, dependendo da sua condição financeira, pode ser que você não consiga ler a Light Novel, uma vez que ela não é gratuita igual a Web Novel. Dessa forma, caberá de cada um escolher a melhor opção de leitura no momento. A respeito do mangá, o único que eu acho essencial de ler é o capítulo 2, volume 5, Uma Semana na Mansão, pois ele traz algumas side stories que só tem traduzido em japonês. Sobre os outros capítulos, eu não acho que é tão essencial a leitura, ao menos que você queira ver alguma cena específica ilustrada. Finalizando as perguntas, uma que eu recebo bastante é: qual que é melhor, ler as side stories quando chegar no último capítulo da novel ou ler simultaneamente com a novel? Isto dependerá de cada um. Particularmente, eu recomendo a leitura simultânea da novel com as side stories.
O problema é a imensa quantidade de histórias paralelas em ReZero. Algumas delas irão te interessar e outras não. A leitura das side stories acaba sendo um pouco complicada, pois há opiniões divergentes sobre quando uma side story deve ser lida seguindo a ordem cronológica. Por ser algo pessoal e sendo inviável fazer um guia completo sobre todas as side stories de ReZero, a minha sugestão é que você entre em grupos e servidores de ReZero e se informe sobre elas. Eu acho que essa é a melhor forma de você decidir quais side stories irá ler e o momento ideal para lê-las. Galera, eu tentei sanar o máximo de perguntas possíveis aqui, mas caso você ainda esteja em dúvida sobre algum tópico, deixe a sua pergunta aqui nos comentários do vídeo. Eventualmente, eu ou outras pessoas poderemos respondê-lo. Quero mandar um grande salve para o novo membro do canal, Cauê Abrúcio. Muito obrigado pelo apoio. Agradeço também a todos os novos membros cultistas. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.